todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, desta vez no edifício novo, também da Assembleia da República, na Sala Tejo, aqui no piso 2, com o deputado Paulo Marques, do PS. Muito bem-vindo. Viva, boa tarde Francisco, e aproveito esta oportunidade, por um lado, e na sua pessoa, para felicitar o projeto dos 230, mas não só o projeto, todas as pessoas que se dedicam à produção destes vídeos e ao desenvolvimento da vossa plataforma, que é uma atividade cívica relevante e que nunca é demais destacar. Muito obrigado, e já são muitas pessoas, felizmente, a fazer parte da nossa equipa e que tornam isto possível. Cá andaremos para fazer esse trabalho. O que gostaria de começar por perguntar é uma questão que nós falamos muito durante as entrevistas e que temos respostas diferentes. E fala-se muito, é uma expressão muito utilizada, que é a questão do sobressalto cívico. Aquele momento na vida, que às vezes não é um momento, que muitas vezes é um processo, em que a pessoa começa a ter uma consciência política maior. Quando é que isso acontece, ou como é que se dá esse processo na sua vida? Olha, não há assim uma data que eu possa declarar como sendo um momento. Eu acho que foi sendo uma soma de vários momentos, mas o meu contexto familiar era um contexto familiar que não proporcionava a participação na atividade nem política nem cívica. Para simplificar, vamos dizer que os meus pais eram pessoas normais, que iam para o trabalho e que ao longo dos anos me foram dizendo para eu não me meter em problemas, e da altura eu percebi o que é que queria dizer não te metas em problemas, não é? E não te metas em problemas faz a tua vida tranquilamente, não te questiones. Chega uma altura que os filhos começam a pensar pela sua própria cabeça. Isso tem a ver com o nosso crescimento interior, com a nossa formação, com a nossa educação que vamos tendo, com os nossos colegas de escola, com o que nós vamos lendo. E, portanto, a partir de uma certa altura, vamos começando a fazer as nossas próprias opções, vamos começando a ler, vamos começando a interrogar-nos e a questionar-nos, não é? E esse foi um processo contínuo, por um lado. Por outro lado, também, sempre gostei muito de História, era uma disciplina que eu me dedicava bastante, e nós vamos percebendo o que é que aconteceu até nós nascermos, não é? E, portanto, essas duas atitudes em conjugação, por um lado, a pessoa questionar-se, por outro lado, ir percebendo a história do país e do mundo, ajudam-nos a percebermos que temos de tomar uma atitude, não é? Temos de ter uma consciência, não podemos viver indiferente do que acontece e de não queremos deliberadamente não participar. E a escola para mim foi muito importante, e a entrada para a faculdade em 1990, para a Faculdade de Lisboa, foi determinante, porque conhecia um conjunto de pessoas que não conhecia até então e que me ajudaram também a moldar, por um lado, a minha capacidade de intervenção e, afinal, a moldá-la, a dar-lhe uma característica própria, por um lado. E depois fomos metendo em batalhas. Estou-me a lembrar, Francisco é muito novo, não se lembra, mas nós, à altura, criou-se uma RGA, uma Prova Nacional da Frição, digamos, não é? E pronto, lá estávamos nós nesse tipo de combates e outros. Ou então estou-me a lembrar causas mais à frente, a questão da independência de Timor, por exemplo, que nos leva a loucuras de género, metermos no autocarro em Sintra e irmos manifestar-nos a Madrid, frente à Embaixada da Indonésia e voltar, coisas desse tipo. Nós vamos moldando aí a nossa personalidade e o nosso espaço de intervenção, percebendo que nós não podemos viver indiferentes, não é? E, portanto, são outras pessoas a tomar conta do nosso destino, porque não nós, dar o nosso contributo. E foi assim que foi formando, e que se foi, de alguma forma, delineando o espaço, o tempo e o modo em que eu ia fazer esse tipo de intervenção, neste caso na política, mas podia ser de outra forma, e também tem outras formas de intervir, claro, para além da política. É interessante que verificamos em diferentes gerações de deputados, diferentes momentos que marcaram, seja pelas próprias provas de acesso ao ensino superior, depois mais tarde também uma forma muitas vezes ligadas aos sistemas universitários, outras vezes por causa de crises, conjunturas económicas, que há ali uma geração que tem ali um despertar e há ali um explotar de uma maior participação. Qual é que será, agora, nos anos mais recentes, os fatores que vão fazer acordar também as novas gerações? Bem, à cabeça eu lembrar-me já da questão das alterações climáticas, por exemplo. O ambiente não é um tema de hoje, não é? Se nós lembrarmos do Woodstock, por exemplo, essa problemática estava lá bastante vincada, para além de outras, mas hoje ela é inevitável, não é? Ao dia de hoje nós temos, só para lhe dar uma ideia, eu resido no Concelho de Sintra e hoje eram 9 da manhã e marcava 32 graus. Portanto, qualquer coisa se está a passar. Eu lembro-me de ser mais novo e tenho 52 anos, portanto lembro-me de ser mais novo e de nós estarmos semanas inteiras a chover. Isso hoje não acontece. Portanto, temos aqui um problema. Os mais novos
que têm outro tipo de capacidade de intervenção hoje, não é? Agarraram nessa causa, estão a trabalhá-la e, portanto, eu acho que isso é um motivo mais que suficiente para haver esse tipo de sobressalto cívico. Há 50 anos que os cientistas nos dizem que estão a haver alterações profundas no clima, não é? E nós, cada um bocadinho por si, à sua maneira, parece que não quer ouvir falar disso, não é? Mas hoje nós temos aí à nossa porta. A semana passada caiu granizo em Vila Real. Nós estamos em julho, não é suposto que caia granizo. E, portanto, e bem, os mais novos têm-se agarrado à causa do ambiente, e não são os mais novos. Enfim, hoje vemos todas as instâncias a chegarmos à Assembleia Geral da ONU, não é? A terem considerações, a propor medidas aos Estados para inverter essa situação. Portanto, eu acho que isso é um motivo bastante suficiente para que possam ter uma intervenção cívica e política, claro. E para quem desempenha funções num órgão legislativo, há por vezes algum sentimento de impotência? Por vezes por se pensar que a atividade que se faz aqui, certo, não só o debate, mas também a produção legislativa, que depois nem sempre terá os efeitos esperados? Eu não lhe chamaria sensação de frustração. Nós temos aqui diferentes níveis e medidas de intervenção política. Por exemplo, eu posso pôr aqui no oposto ao trabalho que nós aqui desenvolvemos. Estou-me a lembrar uma ação política de um autarca, não é? Que define fazer um parque infantil e faz o parque infantil. Portanto, essa capacidade de realização acontece de imediato. Não é? A perspectiva do Parlamento, da Assembleia da República, é completamente diferente. Não é? E, portanto, há medidas tomadas aqui hoje. Estou-me a lembrar, a principal causa de morte em Portugal há de ser o acidente vascular cerebral. Não é? Para minorar isso, todos devemos comer comida com menos sal. Não é? Mas não foi nem o produtor de pão, nem o consumidor que decidiram que o pão tinha que ter menos sal. Foi a Assembleia da República que decidiu, não é? Em função desse tipo de parâmetros. Claro que daqui a uns anos nós vamos poder medir esse tipo de medida, que não é imediato, como é lógico, não deixaram de morrer pessoas de um dia para o outro, por a Assembleia da República ter deliberado ter decidido que o pão tinha menos sal, mas tem esse efeito. Portanto, há medidas que nós conseguimos aferir de forma mais próxima os efeitos, outras não. Mas não reside... porque são campos de atuação diferentes. Ou seja, eu não vou esperar deliberar hoje aqui que o pão vai ter menos sal e no ano seguinte haver uma quebra abrupta das mortes por AVC por causa do sal. Não é? Mas é determinante o que é que isso passa. Aliás, uma das vertentes que gosto que a Assembleia me possibilita é realizar visitas aqui com escolas, por exemplo. Não é? E eu faço isso com alguma regularidade, que gosto e eu acho que é proveitoso para mim e para os alunos. E uma das ideias que pretendo sempre deixar mais vincada é que tudo o que aqui se passa tem reflexo direto na vida deles. Tudo. O sal na comida, a publicidade aos cigarros, aos refrigerantes, ou seja, tudo isso tem implicações na vida deles e, portanto, eles não se podem dispensar de participar desta forma, enquanto eleitos, ou não, ou de outra forma, de participar na vida do país. É lógico, claro. E é fácil mostrar o que aqui se faz? Eu acho que é fácil, sim, relativamente. Explico-lhes, por exemplo, que nós temos uma agenda parlamentar, que a nossa semana também tem 5 dias, que dedicamos um dia ao contacto com o eleitorado e que aproveitamos para fazer visitas no círculo eleitoral do qual somos eleitos. Que o que acontece, que o que aparece na televisão é uma parte mínima do que nós fazemos aqui. Portanto, nós temos, como sabe, temos plenário à quarta, à quinta e à sexta, sendo que à sexta temos votações, que temos um conjunto de comissões especializadas onde vamos trabalhando cada um dos diplomas em função das áreas específicas e o facto de eles verem onde as coisas acontecem também ajuda a ter uma perspectiva do que é que nós podemos fazer. E, portanto, nós agora estamos aqui a gravar este depoimento. Esta manhã tivemos discussão de assuntos, uns das minhas áreas, outros não. Tivemos votações. Antes disso, tivemos uma reunião para ouvir um sindicato da área da saúde. E, portanto, são dias muito diversificados, sim. E uma das áreas que também é chave na política é a comunicação. É, sem dúvida, um dos fatores que conduz o próprio sucesso de algumas políticas. O que é que a experiência que foi tendo ao longo da vida, também nessa área que se interessou, o depois permitiu ajudar nas funções que desempenhou? Bem, como bem sabe, nós temos meios de informação públicos e privados em Portugal.
E ao longo dos anos temos assistido a um conjunto de alterações profundas, não é? Hoje temos problemas com as tiragens dos jornais, o papel tem sido depreciado em função de outros meios, como é lógico. Temos canais de televisão públicos e canais de televisão privados, e o que nós percebemos, e mesmo que não tivesse trabalhado na área da comunicação e está ligado a jornais, tanto de escola como jornais, digamos, de âmbito concelhio, o que nós percebemos, e que estes 2 últimos anos de pandemia nos vieram tornar claros como a água, é que nós precisamos de ter meios de informação públicos credíveis. No nosso caso temos uma agência noticiosa que é a Lusa, na qual também há a participação de privados no capital social. Temos um canal de televisão, vários canais de televisão públicos, temos rádio também, e se nós olharmos para o que aconteceu em Portugal e para o universo do mundo, e o fenómeno que cá também acontece, numa escala diferente, mas também acontece, nós percebemos que para termos informação credível temos de ter canais públicos. Isso quer dizer que temos que gastar dinheiro dos nossos impostos para termos informação fidedigna, não é? E, portanto, quando nós discutimos, por exemplo, de forma é que devemos pagar a taxa do audiovisual para beneficiar a RTP, ou se temos uma RTP com anúncios ou sem anúncios, ou uma luz a 100% pública ou não, temos que pensar também no reverso da medalha, não é? Que tipo de informação nós vamos conseguir produzir, porque nós não podemos deixar a produção de notícias ao abrigo da lei do mercado, não é? Porque, de facto, é impossível. A dada altura, repare, pode ser até o único meio, a única forma de poder informar as pessoas do que é que está a acontecer. E alguém tem de salvaguardar esse Estado, tem essa obrigação, como é lógico, não é? Portanto, é relevante. Estes 2 últimos anos passaram, como também se percebe, por grande situação de grandes constrangimentos financeiros, não é? Atividade económica bastante paralisada, quebra de anunciantes, de verbas de anunciantes, e, portanto, foi preciso fazer uma compra, e o Estado aí teve um papel que eu acho determinante, uma compra de espaço publicitário relevante, porque nós não podemos deixar os meios de comunicação social sucumbir, não é? Porque desempenham um papel absolutamente indispensável, não é? Por um lado informar, por outro lado descortinar, e, portanto, não podemos deixar que fiquem entregues ao mercado. E a comunicação é determinatíssima. Sim. E de que forma também essas várias experiências que foi tendo ao longo da vida, desde da escola, depois mais tarde também em Sintra, como é que o moldaram e como é que fizeram ter outro olho para a comunicação? Eu, da altura, costumava dizer, então, de brincadeira, que todos os portugueses deviam ter pelo menos uma experiência de 3 anos em gerir uma empresa, fosse que tamanho fosse, não é? Para percebermos também as dificuldades, porque às vezes nós temos uma certa tendência para diabolizar a atividade económica e a geração do lucro e a criação do emprego, por aí fora. E, portanto, às vezes convém que nós nos possamos colocar no papel do outro lado. A angústia de elaborar uma proposta no prazo, do valor que se dá para essa proposta ser um valor com pouca margem para fazer desconto, conseguir ter os melhores talentos para viabilizar e para fazer um trabalho digno, conseguir cobrar a tempo, honrar os compromissos, como se chama, os compromissos legais e fiscais, e gerar algum benefício, que é por isso que as empresas existem, não é? E isso não é fácil, como é sabe. Então, na área da comunicação é muito, muito difícil, não é? E, portanto, essas experiências, umas que correm bem, outras correm muito mal, não é? Como é lógico, também nos vão moldando a nossa personalidade, por vezes percebermos o que é que está em causa, não é? E, portanto, é um saber que não é um saber livresco só. Não basta ler uns bons artigos de como gerir a sua empresa, não é? E de ficar habilitado. E nós temos um problema de qualificações em Portugal, não é? Que se tem melhorado, como é lógico, mas precisamos continuar a melhorar, e melhorar em termos globais e de melhorar também em termos dos gestores das próprias empresas. Sim. Há um conjunto de estudos que provam bem que a maioria das empresas, os seus trabalhadores são bastante mais qualificados do que as suas áreas de gestão. Isso tem reflexos, não é? E uma das comissões que faz parte como membro efetivo é a Comissão da Saúde. Sim. E falando também um pouco de gestão, é uma das questões que está em cima da mesa, ter um diretor executivo para o Sistema Nacional de Saúde, mas há outras alterações. E a própria área da saúde, por motivos também associados à pandemia, tem estado mais sobre foco. Como é que se gera também esse trabalho de comissão, um trabalho detalhado que
que é uma área bastante sensível. É, de facto, mas as obrigações do Estado é proporcionar aos cidadãos ferramentas necessárias para que eles tenham acompanhamento ao nível da sua saúde ao longo da vida. É uma área muito sensível, não é? Que mexe com a vida das pessoas, de todo o tipo de pessoas, e como é lógico, a conquista criada de ter um Serviço Nacional de Saúde é bastante relevante. Do meu ponto de vista, a par da escola pública, o SNS são de facto dois pilares absolutamente fundamentais para termos aqui uma equidade social. Claro que coexistem depois, obviamente, com outras áreas, tanto privado como social, como é lógico, tem consagração estatutária, tem consagração constitucional, mas de facto esses dois pilares do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública, do meu ponto de vista, são bastante relevantes. Como disse, é verdade, de facto nós temos este ano o orçamento mais volumoso de sempre para a área da saúde. O país não é um país rico, temos recursos limitados e, portanto, temos que perceber, cada um de nós e todos, que não podemos continuar a injetar, a colocar dinheiro de forma quase indiscriminada nos setores e, portanto, temos que melhorar a nossa eficiência e eficácia da forma como nós utilizamos esses recursos, porque eles são finitos, não é? E lembrou a questão da direção executiva. Sim, ontem foi um dia importante, foi finalmente aprovado em Conselho de Ministros a criação do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, decorre da própria criação da Lei de Bases de 2019, uma das medidas mais preferidas, mas tem outras, é a criação de uma direção executiva, e essa direção executiva o que pretende mesmo é tornar, de facto, mais musculada, mais operacional a própria gestão. Há aqui um conflito, que é um conflito que se percebe naturalmente entre as áreas sociais, onde se inclui a área da saúde e a área das finanças, porque, como é lógico, nós também precisamos ter contas certas, não podemos indiscriminadamente continuar a aumentar a nossa dívida e da diferença entre a dívida e o valor de PIB continuar a crescer, não é sustentável, não é viável a longo prazo e, portanto, quer dizer que nós temos de gastar um pedaço mais, certo? Mas temos de gastar mais, mas muito melhor. E responsabilizar quem tem de gastar, quem tem de usar esses recursos, passa por dar ferramentas para que as pessoas tenham mais liberdade para o fazer, mas também sejam mais responsabilizadas, não é lógico. É uma das áreas relevantes, onde nos próximos tempos vão haver transformações bastante grandes, é inevitável mesmo, inevitável. Já é a terceira legislatura que cá está no Parlamento. Qual é que foi o momento ao longo deste percurso que foi mais desafiante e qual é que foi também aquele momento que sentiu mais a satisfação de concretizar? Olha, sim, é a terceira legislatura, é a terceira vez que estou na Assembleia da República, em termos parcelares. Lembro-me que quando entrei, a primeira medida que tomámos foi a extinção dos exames do quarto ano. E dir-lhe-ia que o momento de maior estupefação que passou-se esta semana, com o governo que iniciou funções no final do mês de março, estar nos inícios do mês de julho a ser alvo de uma moção de censura, apesar de ser legítima essa ação política, o seu efeito era praticamente zero e não tinha que ver com as questões de maioria absoluta, tem a ver até com questões regimentais e constitucionais. E, portanto, esse foi um momento de alguma frustração, um momento de maior satisfação. A primeira legislatura do governo do PS, de 2015, 2019, foram todos eles momentos de grande satisfação. Isto porque nós vínhamos daquele período de pós-troika, períodos que nós vivíamos em Portugal de grande tensão. Ainda por cima tivemos a pretensão de um governo de ir para além da troika, o que deixou mazelas sociais profundas, e a possibilidade de irmos conseguindo resolver algumas dessas mazelas, de retomar alguns dos valores sociais às pessoas, foram dias de grande satisfação, como é lógico que sim. Quando vem no seu trajeto de Sintra, também o que é que costuma ouvir? Bem, para já, TSF, Notícias e Antena 1, são as minhas duas primeiras estações. E depois aproveito o facto para ouvir música, que geralmente compro e não tenho muito hábito em casa, confesso que não estou muito tempo em casa para poder ouvir música, e aproveito as deslocações que tenho no carro para ouvir. Neste momento, sim, se for a pergunta que me ia fazer a seguir, eu antecipo-me,
Neste momento o meu CD de vai e vem está a ser o novo disco da Garota Não. É uma pessoa que tem fortes preocupações sociais, com as quais me identifico, e tem boa sonoridade, tem interligações entre géneros musicais, e portanto neste momento ando a consumir. E na sétima arte? Bem, na sétima arte eu gosto imenso de ir ao cinema, posso dizer que vou ao cinema todas as semanas. Fazia parte daqueles fanáticos do King, por exemplo, que já não existe, e portanto, além das lógicas comerciais norte-americanas, vou a cinemas que têm muitos filmes europeus. O Nimas é a minha casa de eleição. Estive lá esta semana a ver a Lei de Tiarão, que aconselho, e dia 14 volto lá outra vez a uma estreia. Na televisão costuma ver alguma coisa, programas de documentário, séries? Vejo essencialmente questões de comentário político, não é? Algum preferido entre eles? Hoje temos muita gente a dar opinião na televisão, não é? Alguns até com alguns colegas deputados, Sérgio Sousa Pinto, o Pedro Delgado Alves, a Isabel Moreira, pessoas também de outros partidos, até, Bloco de Esquerda também, e portanto vejo notícias e vejo comentário político. E depois, como faço muito zapping, confesso que não sei quando é que dá o quê, e volta e meia vou ficando preso nas séries da RTP2 ou nos comentários da RTP3, às vezes sem saber o que é que ia ver, e são sempre notícias bastante... são sempre produtos bastante satisfatórios e que eu gosto muito, não é? E o que é que se consegue fazer quando não se está cá no Parlamento? Muita coisa, não é? Nós temos... há uma vida, um mundo da família para além disto, não é? Tenho outros tipos de interesses também. Gosto de estar com os meus amigos, com os meus filhos. Gosto de ouvir música, de ir ao cinema, de fazer um jantar, abrir uma garrafa de vinho. Gosto de ler. Às vezes tem coisas técnicas que têm a ver com aquilo que eu Assembleia. Por exemplo, neste momento estou a ler um estudo sobre a natalidade, que é uma coisa que também um assunto que me preocupa bastante e que o Conselho Económico e Social fez e que resolveu partilhar com os deputados, e portanto vou intervalando e vou lendo coisas técnicas assim, dessa forma também. Mas sim, mas convém que as pessoas façam outras coisas para além da sua atividade parlamentar e da política, não é? E leituras para lazer, o que é que costuma... Bem, eu leio coisas ligadas à política, biografias, essencialmente, história de Portugal, Segunda Guerra, coisas desse tipo. Eu não tenho assim um leque muito alargado de leitura. E se tivesse... Política, história... E do mundo da política, ou da história, ou de outra área, se tivesse a oportunidade de almoçar com uma pessoa, com uma personalidade, com quem nunca teve essa possibilidade, quem é que seria? Bem, eu nasci em 70, não é? Portanto, não vivi o 25 de Abril, que era uma época que eu gostava, e apesar de me ter cruzado algumas vezes com o Dr. Mário Soares, nunca privei com ele, não é? Como é lógico. E, portanto, se eu pudesse fazer, gostaria muito, claro. O que é que perguntava a Mário Soares? Hoje nós tomamos decisões baseado em informação que conseguimos recolher à distância de um clique, não é? Na altura ele tomou muitíssimas decisões relevantes para o país com base na sua intuição. Isso é um fator determinante. Ou seja, como é que se apura isso? Que mundo de evidência ele tinha, não é? Para seguir ao 25 de pensar que o nosso caminho tinha que ser aderir a um espaço único europeu, por exemplo. Qual é que acha que foi o maior legado de Soares? Soares, a proximidade com as pessoas, por um lado, e liberdade, claro, que nos proporcionou, não é? E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar? O Japão. E por alguma razão específica, cultural? Infelizmente hoje tivemos uma notícia, sim. Não pelo método, são pessoas muito metódicas, educadas. E como é que olha, por exemplo, para a realidade do Japão, um país com algum desenvolvimento, mas por outro lado com uma estagnação? É um país grande, tem dificuldades históricas, que tem condições de as ultrapassar e de superar, mas tem ainda poucos fatores de equidade social, não é? E é preciso desenvolvê-los. Há modelos de sociedade que considere que são também uma referência para si, como sociedades que conseguiram um grau de maturação, de desenvolvimento maior? Todos os da Europa e dos norte da Europa, grosso modo, não é? São países desenvolvidos, com fortes valores sociais, com equilíbrios bastante grandes entre a vida profissional e a vida familiar, que é relevante e que nos devem também fazer olhar para esses bons valores. Sim. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia? Únicos.
Nós somos únicos mesmo. Somos este retângulo, somos 10 milhões, com regiões muito diferentes umas das outras, mas temos, no fundo, algumas semelhanças e, claro, que temos fatores, a língua portuguesa é um fator de forte união do país, não? Por exemplo. E algum período histórico que acha que marcou mais este trajeto todo? Eu não queria falar dos descobrimentos, mas claro que sim, e também a transição da ditadura para a liberdade. São dois momentos diferentes, muito diferentes, mas relevantes. Curiosamente, naquelas visitas de escola, onde uma das áreas que os miúdos gostam particularmente, às vezes até questões de proximidade às matérias que estão a dar nas aulas de História, tem a ver com o nosso Salão Nobre. Como sabe, tem aquelas pinturas alusivas aos tempos dos descobrimentos. Há uns tempos houve uma ideia peregrina, havia pelo menos a tentação de haver uma ideia peregrina de remover aquelas imagens dali que representam um período áureo da nossa história, mas a história não se pode apagar. A história é para se viver, para se estudar, para se conhecer, mas não se pode apagar. E, portanto, destacaria-se dois momentos. De facto, os nossos descobrimentos, onde nós tivemos um papel relevantíssimo no mundo, e a forma como nós conseguimos fazer a transição de uma ditadura relativamente sui generis para um Estado livre e democrático como nós temos hoje. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses? Bem, quem sou eu para deixar alguma mensagem aos portugueses, não é? Eu sou um português, sou um desses portugueses e, portanto, não tenho assim nenhuma mensagem particular para deixar aos portugueses. Mas se pudesse passar algo que enquanto deputado sente que... Isso é diferente. Que não se limitam de participar na vida do país. Acho que a vida de Portugal diz respeito aos nossos 10 milhões ou 10 milhões e meio de portugueses e, portanto, ninguém está dispensado de ajudar a construir um Portugal melhor, claro. E como é que se começa? Construir Portugal melhor não é fator só dos deputados. Como é que se começa? Olha, de forma simples, a participar nas reuniões das escolas dos filhos, na Associação de Pais, por exemplo, a ir às reuniões de condomínio, e desenvolver esse tipo de interesses, da lógica da causa pública, sim, tem a ver connosco. A não estacionar o carro em cima do passeio, a fazer reciclagem e separar os lixos. Se todos dermos esse nosso contributo, estamos a fazer atividades bastante relevantes para termos um país melhor, claro. Terminamos assim desta forma a nossa entrevista. Paulo Marcos, muito obrigado pela sua participação. Continuem. Muito obrigado.